Tá lembrando aqui, rapaz, quando eu era novo, era pingaiado, vivia na cachaça, na bagunça. Aí um dia meu pai chamou eu para ir na igreja e eu fui do batismo. Chegou lá, senti que Deus me chamou e eu batizei na igreja. Batizei. E depois que eu batizei, eu tinha uma namorada. Depois que eu batizei, 3 dias depois de batizada, ela foi lá em casa lá de madrugada e eu acabei ficando com ela. E na igreja é o seguinte: se você ficar com uma mulher batizada, se não é casado, é pecado de morte. Você morreu para Deus e acabou. Você não merece salvação mais. Menino, foi um tempinho tranquilo. Não falei nada para ninguém, mas quando eu contei, e os irmãos me tratavam, menino, com aquele amor, aquele carinho, chamava até de anjo. Mas o dia que eu contei para eles que eu tinha ficado com a minha namorada, que para eles tinha sido pecado de morte, acabou. De anjo para demônio. Eu virei demônio para eles. Acabou. Eu tinha vontade de voltar a congregar, mas eu ia na igreja. Só eu estar na igreja, aí já vinha a palavra: pecador não tem salvação, não tem direito de ficar dentro da igreja. E aquilo ali ia me doendo do meu coração. E tinha um irmãozinho lá que ele tinha o prazer de me perseguir. Se eu estivesse na igreja, menino, ele olhava a minha cara, ele estava no outro assunto, ele entrava no assunto pecador. Pecador não é digno de estar aqui dentro da igreja. Aquilo ali foi remoendo meu coração, remoendo. E eu vou falar para você, foi uma perseguição, mas daquela braba, mais braba mesmo. E foi passando, não aguentei. Não aguentei ficar dentro da igreja, era tanta perseguição, tanta coisa. Eles não têm prazer de você estar dentro da igreja. Se eles puderem te matar, mais ainda te matam. O desejo deles é que, eu acho que o desejo deles é que você suicide, se mate, alguma coisa por aí. Porque, cara, o que eu passei, eu não peço para ninguém. Hoje deu uma mudadinha um pouquinho, eles não perseguem tanto, mas na minha época se perseguia. Você estava dentro da igreja e falava: você não é digno de estar aqui dentro, você é pecador, não é digno de estar aqui dentro. Aí eu via Davi, pecou lá e o povo perseguiu ele, mas Deus perdoou. Mas, cara, eu vou falar para você, o ser humano, se ele puder te arrebentar, ele te arrebenta. Se ele puder te massacrar, ele te massacra, principalmente esses caras da igreja. Eles se acham mais santos que todo mundo. E esse camarada me perseguiu. Se eu estiver em alguma igreja, eu não ia na onde ele atendia, mas quando eu ia em outro lugar, ele estava lá, ele ia atender o culto. Que se ele me visse, o assunto era pecador, não tem direito de ficar dentro da igreja. Mas graças a Deus que foi uma luta, menino. Não aguentei, fui pro mundão. Aí para mim eu já não tinha prazer de mais nada. Eu achava que Deus não me amava mais, Deus não estava na minha vida. O que eu tinha é que viver no mundão mesmo e virei um pingaiada pior ainda. Se eu era cachaceiro, eu fiquei pior. Dormia no meio do mato e aquela vida, sabe aquela vida fodida mesmo assim, parece estar no pó. Eu fiquei no pó. Tudo porque os irmãos achavam que eu não tinha direito de estar dentro da igreja. Aí você entra numa noia danada, assim, parece que você não serve para nada mais, sabe? Eu fui pensando nesses irmãos que me perseguiram, o que vai ser deles nos últimos dias, se Deus vai cobrar. Eu acho que Deus vai cobrar bom desses camaradas. Porque eu acho que a pessoa que tira a sua liberdade de servir a Deus, por mais fraco que você seja, ele tem que pagar. E esses camaradas que me perseguiram, eu tenho certeza que Deus vai cobrar. Já está cobrando, alguns Deus anda cobrando, sabe? Já tem uns que Deus cobra, mas eu acho que ainda vai muito mais, muito mais. Porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Era uma perseguição, e eles falavam, aí ainda falavam que era Deus que estava pregando. Deus estava usando isso para pregar de pecador. Você via que não tinha nada a ver, mas o prazer deles é que a obra seja pura, santa. Não pode ter pecador no meio. Aí não sabe que tem muitos lá que estão no meio lá que são pecadores e não falam. Que tem medo de falar e perder a liberdade. Que tem de pecador dentro da igreja, mas os caras não contam, não é bobo. E aí, meu filho, se você contar, perde a liberdade. Você não tem direito de salvação. Mas sofri. Mas dou graças a Deus que eu tirei aquele pensamento ruim da minha cabeça. Eu pus na minha cabeça que as coisas não é dessa maneira, que Deus é amor e é misericórdia. E mudei meu jeito de ser. Hoje eu vou na igreja de vez em quando, busco a palavra de Deus. Deus fala muito comigo, com a minha alma. Pus na minha cabeça que se você se deixar levar por essas pessoas, você faz coisa errada. Uma coisa eu vou te falar: não deixe que essas pessoas tirem a sua liberdade de servir a Deus. Fica firme, serve a Deus. Vai vir muitas pessoas para colocar coisas ruins na sua mente, no seu coração. Dizer que você não tem salvação, não tem direito, mas a misericórdia é de Deus. O homem não tem direito de te julgar e te condenar. Quem pode te julgar e te condenar é Jesus Cristo. E eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai estar sempre do nosso lado. Não existe um homem na terra que não errou e que não pecou. Só Jesus Cristo teve o direito de vir e morrer por nós. O homem não tem direito de nos julgar